Olá, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Ontem foi a Sexta-feira Santa, que é comemorada em todo o mundo, não é verdade? E amanhã, domingo de Páscoa, eu resolvi gravar um vídeo fazendo uma compilação dos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Posteriormente, irei gravar um vídeo sobre o dia de amanhã. Vou ministrar exatamente sobre isso na igreja. Então, o título desse vídeo é Da Cruz ao Túmulo Vazio, o caminho da nossa salvação. Não é? Na realidade, existem 2 dias que mudaram a história da humanidade. A sexta-feira da cruz e o domingo da ressurreição. A cruz sem um domingo da ressurreição seria uma derrota. O domingo sem a cruz não nos traria redenção. Então, um é correlato com o outro. A razão de um está exatamente na complementação do outro, porque muitos morriam na cruz naquele tempo, né? A morte de cruz era tida como a morte mais humilhante que um homem podia ter. Mas a morte do nosso Salvador foi para a nossa redenção. Já tinha um propósito de Deus, não é verdade? Desde lá no paraíso, quando ele disse, do ventre de uma mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente, que, como eu disse no meu último vídeo, o diabo é o pai da mentira. Então, quando ele enganou a mulher, dizendo que certamente não morrerás, foi através dela, mas também Deus, na sua misericórdia, disse, através da mulher sairá do teu ventre um que esmagará a cabeça da serpente. É exatamente isso, não é? Então, a Sexta-feira Santa, entrando no primeiro dia, que vai ser essa trilogia de dias, não é? A Sexta-feira Santa está se corroborando, está se realizando a profecia que está lá em Isaías 53:5, né? Versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então ali estava exatamente acontecendo, se fazendo cumprir o que está escrito lá em Isaías, né? O que aconteceu na cruz? Jesus carregou nossos pecados, recebeu nossa condenação e lá na cruz ele tomou o nosso lugar, não é? Então em Mateus 27:46, não é? Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ali estava sobre Jesus todo o peso dos nossos pecados, e o pecado, nossos pecados, nossas transgressões, não são as transgressões qualquer, são pecados pesados, que nos levariam certamente à condenação, mas custou, pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus, custou o sangue do seu Filho unigênito, não é verdade? Então, o pecado não foi, a cruz não foi uma questão de acidente. A cruz, como está escrito, não é? Como está escrito em João 3:16, a cruz na realidade ela foi um propósito de Deus. Então nós podemos ler aqui em João 3:16 que as Sagradas Escrituras diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse foi o propósito de Deus. Essa foi a prova, a maior prova de Deus, não é? Do amor dele para conosco. Deus não ignora o pecado, é como se diz, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então naquele momento Deus não ignorou o pecado, mas ele jogou sobre o seu Filho unigênito o peso de todo o nosso
pecado. Na sexta-feira santa, encerrando para entrar no sábado, o dia do silêncio de Deus. Foi o dia em que Jesus morreu por todos nós. E estamos aqui nós no dia de hoje, né, que é o sábado, que muitos chamam do sábado de aleluia, né? Então, o sábado é o dia do silêncio. Nós vamos ver aqui em Mateus, né? Nós vamos agora para Mateus, porque nossos vídeos, eles são baseados nas Sagradas Escrituras. Aqui não tem a questão de interpretação teológica, aqui são as Sagradas Escrituras puras. Aqui nós não estamos nos baseando em relato de teólogos, não. Aqui nós vamos até as Sagradas Escrituras e ela nos revela. Então, em Mateus 27, de 63 até o 66, diz o seguinte, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Para que não se dê o caso, os seus discípulos vão de noite e os furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, naquele momento, Pilatos estava certo de que Jesus tinha sido vencido. Ele mandou uma guarnição humana para exatamente selar o sepulcro. E ali ele imaginou: está selado. Então, naquele momento, para os discípulos dispersos e temerosos, o céu parecia que estava em silêncio. Os discípulos já tinham perdido a esperança. O sonho parecia enterrado no sepulcro. Espiritualmente, o sábado representa momentos nas nossas vidas em que oramos e não vemos respostas, em que esperamos em Deus e nada acontece, em que tudo parece perdido, em que muitos, por não ter fé, apostatam da própria vida, porque nós podemos ver muitos suicídios entre nós, entre pastores, não é verdade? É porque exatamente neste sábado parece que o sepulcro é o último caminho, mas está escrito em Salmo, na parte B, Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eita, glória a Deus! Você que está assistindo esse vídeo, que está passando exatamente um sábado de silêncio na sua vida, creia, o sepulcro não é o destino. No sepulcro está a nossa esperança. No silêncio de Deus está a nossa esperança. Deus trabalha poderosamente, mesmo quando nós não podemos ver. E qual é o grande problema? É que nós não entendemos os seus propósitos, né? E eis que chega o domingo de Páscoa, eita glória, eis que chega o momento em que tem essa frase célebre: ele não está aqui porque já ressuscitou. E nós podemos ver logo abaixo, em Mateus também, agora no capítulo 28, versículo 6, eita glória, olha só que coisa linda, voltando para o versículo 5, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado, aquele Jesus que Pilatos pensou que tinha sepultado naquele sepulcro ali, tinha selado. Olha só a resposta do anjo do Senhor: ele não está aqui
porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Eita glória, ele estava vazio. Glória a Deus, a dívida foi paga completamente, o sacrifício foi aceito, como está escrito em Romanos 4, Romanos 4, 25, Romanos 4, 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou, mas ele não ressuscitou por um motivo banal, ele ressuscitou pela justificação dos nossos pecados. Domingo de Páscoa não é dia de coelho, coisa nenhuma. Domingo de Páscoa é dia de alegria, dia de gratidão, porque Deus ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós tenhamos certeza da salvação eterna. Glória a Deus, a vida foi paga, a dívida foi paga. Jesus venceu a morte, como está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 55. Você que estava achando que o sepulcro seria o último caminho, que a morte seria a solução para seus problemas, e eis que aqui nesse versículo está escrito o seguinte: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, era a força do pecado a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a tua morte? Onde está teu aguilhão? Para nós que acreditamos no nosso Salvador, a morte não existe, porque o que aconteceu? A morte perdeu a sua autoridade sobre nós, não é verdade? E nós temos uma nova vida, como está escrito lá em Romanos 6, 4, nós temos uma nova vida, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Quando nós podemos ver aqui em Romanos 6, 4, já encerrando para fazer as correlações finais, Romanos 6, 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós não vivemos pelo homem, nós não devemos esperar reconhecimento de homem nenhum, nós não podemos terceirizar nossa fé em ninguém, nós temos que buscar Deus em espírito e em verdade, porque Ele busca verdadeiros adoradores. Igreja é lugar de congregar, de congregação, mas nós somos igrejas vivas em Cristo Jesus. Nós temos que ser luz para as trevas do mundo, nós temos que anunciar esse Cristo que ressuscitou. Não é o pastor, não é o padre, não é o Papa, nosso único foco na igreja é Cristo Jesus, e nossa única meta em Cristo Jesus é a salvação eterna. É isso que conta para Deus, amados irmãos em Cristo Jesus. No domingo, Jesus ressuscitou, e Ele vive para todos nós, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. A Bíblia mostra claramente algumas correlações. Sexta-feira foi dia de sacrifício, sábado dia do silêncio, mas domingo é dia de ressurreição. Sexta-feira foi dia de sangue, domingo é dia de vida. Sexta-feira foi dia de dor, domingo é dia de esperança. Sexta-feira foi dia de morte, domingo é dia de vitória em Cristo Jesus. Sexta-feira foi dia de pagamento, domingo é dia de confirmação do amor de Deus nas nossas vidas.
A cruz foi um momento de pagamento, a ressurreição foi o recibo celestial confirmando a nossa vitória. Então encerro falando sobre o que está escrito em 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão, mas Ele ressuscitou e a nossa fé nos firma exatamente neste evento. Então, amados e amadas em Cristo Jesus, a sexta-feira pode ter sido um momento de dor, hoje que é sábado, um momento de silêncio, mas Deus no domingo transforma a morte em vida, e para nós que somos verdadeiros não religiosos, mas nós que somos verdadeiros não crentes, mas nós que somos verdadeiros cristãos, imitadores de Cristo Jesus, assim que, como Paulo disse, não sou eu que vivo, mas é Jesus, Cristo que vive em mim. Então nós temos a certeza de que depois da cruz sempre virá uma ressurreição, um renovo, uma restauração. Não importa a dor que nós podemos estar sentindo neste momento, em Cristo Jesus nós temos a certeza de que todos nós vamos ressuscitar, todos nós temos esperança da salvação eterna e de uma vida aqui na terra, não essa vida mundana, mas uma vida em abundância. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe lá o seu joinha, faça o seu comentário, críticas construtivas, ideias, sugestões. Então, muito obrigado por vocês que estão se inscrevendo, que esse vídeo possa abençoar vidas e possa abençoar vidas para que verdadeiramente possam ser cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.